Cleide Moraes também era conhecida como a Roberta Miranda paraense, inclusive ela chegou a dividir o palco com a cantora, e a Roberta Miranda postou nos seus stories no Instagram esse momento que dividiu com a cantora paraense. Então, vocês viram aí um pouquinho do registro da Roberta Miranda junto com a Cleide Moraes, e ela também começou no samba, para quem não sabe, e eu convidei o Arthur Espíndola para falar um pouquinho disso, porque num programa que ele apresenta, a Cleide aparece cantando um samba, inclusive. Quem vive a magia desse carnaval se dá sem medo, fraco vira guerreiro. Então eu canto pra você sambar. Meu bloco é de respeito, por isso trago no peito e não me canso de cantar. Arthur, seja bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, pelo convite. Já participei tantas vezes aí do Roma News, do programa, e é sempre uma satisfação enorme estar aí conversando contigo. Embora dessa vez não seja com a melhor das notícias, muito pelo contrário, mas sempre, enfim, falar agora de saudade, falar de música boa e falar da grande cantora que é a Cleide Moraes. A gente vai passar aí umas imagens desse registro que é muito bonito, por sinal, da Cleide cantando um samba. E aí queria que você comentasse a respeito um pouquinho de como foi isso, inclusive na chamada desse vídeo que a Cleide aparece, você fala que nos bastidores aí desse encontro de vocês, você pôde perceber um pouquinho como era a Cleide nos bastidores, né? Conta um pouco pra gente. Foi muito bacana, foi um dia muito especial. Nesse mesmo dia foi gravar o Pinduca também, no estúdio. E eles têm uma amizade muito, muito forte, Pinduca com a Cleide. Então o clima ali foi muito alto astral. A Cleide foi comigo de carona para o estúdio, fui na casa dela buscar. Então a gente foi conversando muitas coisas bacanas no meio do caminho. Ela foi me falando histórias da vida dela, histórias dela como cantora. E a gente não tinha uma ligação tão próxima até essa gravação, E aí, a partir daí que a gente foi criando uma ligação, tanto que depois eu convidei ela para fazer um outro trabalho que, infelizmente, por motivos alheios à nossa vontade, não aconteceu, Mas, assim, já criou aquele vínculo a partir desse dia que a gente foi fazer essa gravação. E mesmo sem conhecer ela, assim, a fundo, foi o primeiro nome que eu pensei quando eu ouvi a música, a composição. E aí eu falei, cara, essa música precisa ser cantada na voz da Cleide, porque, assim, embora a gente não tivesse uma proximidade pessoal, mas eu sou fã da Cleide de muitos anos. Eu lembro de ouvir ela cantar, enfim, no Teleclube, quando eu tinha 14 anos, 13 talvez. Então, assim, eu já tenho uma admiração por ela muito grande, de muito tempo. E uma coisa que me chamou a atenção foi que ela recebeu a música para gravar um dia antes. E ela chegou com a música assim na ponta da língua e gravou de primeira. Eu lembro da reação do Roger, que era o diretor do programa, o Roger Paz, quando ela abriu a boca para cantar assim, ele me olhava e falou, meu Deus, o que é isso? Muito lindo, realmente, porque a gente conhece uma música, uma composição, de uma forma muito crua. E quando o intérprete vai lá e bota a sua voz na música, a música vira uma outra coisa que a gente jamais poderia imaginar na época que a gente ouviu a música crua,
Então eu lembro muito bem, assim, um registro que eu tenho é da cara do Roger, ouvindo assim, né, de admiração, de surpresa. E eu, como produtor musical, eu já imaginava que ia ficar incrível, tanto que eu convidei ela justamente por saber que ela ia dar uma vida enorme, né? Uhum. Mas você vê o profissionalismo dela, ela se dedicou, estudou a música, chegou lá, arrebentou. E assim, esse episódio, ele foi ao ar na TV Cultura, né? E a gente está soltando devagar no YouTube esses episódios. Soltamos um mês passado, agora sexta-feira eu vou soltar outro episódio. Todo mês eu estou soltando um episódio. O que ela participa vai ao ar no canal do Amazônia Samba, no YouTube, né? Ele vai ao ar no final de setembro. Então, por ocasião do desencarne dela, né, eu acabei dando um spoiler, assim, né? Acabei soltando, porque, enfim, era a homenagem que eu poderia fazer e que eu queria fazer, né? Porque realmente eu guardo aquela tarde com muito carinho. E a Cleide, ela começou a carreira cantando samba, né? Em rodas Exato. de samba. Inclusive, ela era uma apaixonada pelo rancho, né? Onde, inclusive, houve o velório. E quando eu escutei essa música, que eu já tive o privilégio de ver esse episódio que o Arthur está falando, eu falei, nossa, a Cleide, ela é uma surpresa. Toda vez que você assiste ela de alguma maneira, você se surpreende, né? Porque a gente já estava acostumado a ouvir ela cantando boleros e bregas antigos, a saudade que a gente já conhecia, mas quando você escuta ela cantando samba, é uma voz que assim, você jura que ela cantou samba a vida inteira, né? É verdade. Porque, na verdade, é um caminho muito próximo, né? O bolero, o samba, as músicas de saudade. Clara Nunes, por exemplo, antes de entrar de vez no samba, ela veio do bolero, né? Ela veio da música que hoje é dita saudade, mas na época era a música do momento. Então ela fez o caminho inverso, né? A Cleide começou no samba e foi para o bolero, e a Clara começou no bolero e foi para o samba. Mas assim, o X da questão é que, acima de tudo, né, sobre qualquer coisa, a Cleide era uma grande intérprete. Qualquer coisa que ela cantasse, ela ia ser divinamente bem cantada, sabe? Porque, assim, ela escolheu aquele caminho para ela, mas se ela fosse cantar um rock, pode ter certeza que ia ser lindo da mesma forma, porque a voz dela e a forma dela cantar é muito peculiar, sabe? E a questão do samba, é engraçado, porque eu sempre tive muita oportunidade de ouvir a Cleide cantar samba, porque os locais que a gente frequentava são sempre locais de samba, e ela sempre ia dar canja, e aí, como a gente estava no ambiente de samba, ela acabava cantando samba, né? Então, já vi ela cantando em shows com participação, em show da Marisa Black, já vi ela cantando numa roda de samba na casa de seu João Vidal, que é um grande amigo em comum que nós temos, presidente de honra do rancho, né? Já ouvi ela cantando samba no próprio rancho. Então, em algumas ocasiões que estivemos juntos, né, eu tive essa oportunidade e pude constatar que ela realmente é uma sambista nata, né? É uma pena enorme. E eu já estava com planos, né, de fazer outras coisas com ela. Inclusive, eu fiz eu dei uma entrevista há 2 semanas atrás, foi uma live, na verdade, né? Uma jornalista de um veículo de comunicação daqui, e aí alguém na live, no Instagram, acabou perguntando, né? Você já fez algum trabalho com a Cleide? Aí a minha resposta foi exatamente essa. Falei assim, olha, já fizemos e estou doido para fazer de novo. Né? E isso eu estou te falando de 2 semanas atrás, né? Essa ocasião na qual não aconteceu o trabalho era um show da Joana que nós íamos fazer aqui, né? Eu como produtor do show,
Aí a Joana é uma cantora, né, que tem um repertório muito similar à obra da Cleide também, né? A Cleide cantava muita coisa da Joana, né? E assim, então, o primeiro nome que eu pensei para fazer o show de abertura foi o da Cleide, né? Então a gente já ia anunciar o show, aí enfim, situações adversas acabaram e a gente precisou cancelar. Mas ia ser mais um trabalho que íamos fazer juntos. Mas a Cleide, ela deixou um legado para vocês, artistas, né? Ensinamentos também, porque o que a gente mais escuta falar sobre a Cleide é que ela era no palco o que ela era nos bastidores. Então, é verdade. Uma coisa que me chama a atenção você nunca viu ela de mau humor, né? Sempre estava de bem com todo mundo. Não tem ninguém que dissesse assim, olha, hoje a Cleide não está bem e tal. Assim, né? Não... Até no dia que ela foi gravar, ela tinha voltado de viagem, ela estava em Marapanã, se eu não me engano, algum local assim, né? E ela estava voltando de viagem, que ela tinha ido a passeio, e assim, ela estava muito cansada, tipo assim, ela chegou 11 da manhã e eu estava 1 da tarde na porta da casa dela, sabe? Para buscar, para a gente ir para o estúdio. Mesmo assim, você vê que ela não desanimou de forma alguma, né? Estava ali inteira, profissional. A única coisa que ela reclamava ainda é que ela estava rouca, né? Aí eu falei, poxa, Cleide, se isso aí tá rouca, eu queria ver. Aí você viu a gravação, ela tá dizendo que tava, desculpa, porque eu tô rouca. Eu falei, pô, isso daí tá rouca. É isso, mas tá ótimo. Ela sempre, né, e voltou do estúdio pedindo desculpa também. Eu lembro que choveu muito nesse dia, né? Choveu bastante e aí a gente ficou num engarrafamento terrível, né, na volta. Então, assim, aquele caminho do estúdio que duraria, sei lá, 35 minutos, que era longe, né? Era no Augusto Montenegro, e ela morava no Jurunas, a gente acabou ficando 1h30 assim, no trânsito. Então, foi um momento muito bacana para a gente conversar. Enfim, foi bem bacana. Foi uma oportunidade, né? Com certeza. É uma pena que a gente não tenha tido uma ligação mais costumais, né? Mas só esse tempinho que vocês passaram, vocês já conseguiram ótimo. Produzir um material incrível. Muito bonito. E eu fico muito feliz, sabe, de ter um registro como esse, que é uma coisa que fica de eterno, né? Nunca vai se apagar. Esse material ele vai entrar no ar no último final de semana de setembro, né? E ele vai ficar para sempre. Não? Então, assim, quem um dia daqui a 50 anos quiser saber quem foi Cleide Moraes, procurar no YouTube, vai poder ouvir a voz dela, né? Então, isso realmente... A mesma coisa aconteceu com o Fernando Jacaré. O Fernando Jacaré, que é um cantor de samba que, infelizmente, teve poucos registros, né? Ele participou do Amazônia Samba também, e ano passado ele nos deixou. E existe lá um registro do Fernando cantando, né? Então, assim, sem querer, a gente vai registrando coisas que às vezes a gente não tem noção do quanto isso vai ser importante para a posteridade, né? Uhum. E faz com que a memória desses artistas fique viva, né? Exatamente. Como eu sempre digo, né? Quando você tem um registro que fica, por mais que você não tenha uma audiência muito grande, isso não importa, porque o registro ele fica para sempre. Então, assim, daqui a 100 anos, alguém quiser saber alguma coisa sobre você, você tem um registro, né? Existe, você realmente fez alguma coisa, deixou um legado. Então, assim, eu fico triste, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico
contente de saber que tem coisas do Fernando Jacaré, tem coisas da Cleide Moraes que estão ali, do Alcir Guimarães, que eu pude gravar, e de tantos outros que, enfim, todos nós um dia vamos deixar esse plano, né? Uhum. Então, assim, a gente acaba registrando um monte de coisa que uma hora vai ser importante para, né, para a cultura, para o registro da cultura paraense e brasileira. Então, se vocês quiserem assistir, vocês já viram aqui um pouquinho, alguns trechos desse registro aí que o Arthur fez com a Cleide. Em setembro, vocês vão poder conferir ele completo lá no YouTube do Amazônia Samba, né? Arthur, muito obrigada por ter se disponibilizado a vir aqui falar com a gente um pouquinho sobre a Cleide. Te agradeço imensamente e até uma próxima. Sem dúvida não vai faltar oportunidade. Com certeza. Espero que na próxima a gente falar de coisas, né, de notícias mais alegres, mas mesmo da forma, assim, né, do assunto que foi, sempre falar da Cleide é falar com carinho, com uma boa lembrança, então acaba também sendo uma forma de falar para reconfortar o coração num momento tão difícil, né? Então, queria agradecer o convite, a oportunidade de vocês abrirem aí as câmeras de vocês, o microfone de vocês, para que eu possa falar um pouco dessa experiência de uma artista tão incrível e que certamente vai ficar não apenas na minha memória, na minha lembrança, no meu coração, mas como de todo mundo que teve a oportunidade de conhecer, né, de estar perto ou de ouvir simplesmente, ou de assistir no show. Então, é importante deixar claro que a voz da Cleide, a voz física se calou, mas a voz dela está na memória de todo mundo que teve a oportunidade de ouvir. É isso mesmo. Muito obrigada, Arthur. Um beijo e até a próxima. Valeu, beijo.